Em maio desse ano, o Rio Grande do Sul foi acometido pela maior catástrofe da sua história. A maior inundação, a maior enchente da história do estado do Rio Grande do Sul, em praticamente todas as regiões do estado. Até então, a maior inundação tinha acontecido em 1941 e essa superou em muito. No mês de maio de 2024, choveu aproximadamente 25% a mais do que tinha chovido em maio de 1941. E um detalhe curioso, em 1941, a enchente também foi na primeira semana de maio, assim como em 2024, na primeira semana de maio. No Vale do Taquari, tanto as enchentes de setembro como em novembro de 2023 já tinham superado as de 1941. Mas essa agora, de maio, em todas as regiões superou, tanto na região dos vales, na região metropolitana de Porto Alegre, como na região da Lagoa dos Patos, Rio Grande e Pelotas. E o que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer? Ninguém quer que isso aconteça de novo. Não só por causa das perdas econômicas, financeiras, de habitação, mas principalmente pelas perdas de vidas. Pessoas morreram. E muitos ainda estão desaparecidos. Aqui no Vale do Taquari, nós temos pessoas desaparecidas desde a enchente de setembro de 2023. Que infelizmente talvez nunca vão ser localizadas e as famílias permanecem de luto. E a gente tem que trabalhar, os políticos têm que trabalhar, os governantes têm que trabalhar para que isso não volte a acontecer. E eu cito aqui, nesse vídeo, 5 medidas, 5 atitudes que podem ser tomadas para que a chance de novas cheias com danos tão grandes sejam minimizadas. A primeira delas, criar regiões esponjosas nas cidades para que a água seja absorvida onde ela cai. Se ela cai longe do rio, ela tem que ser absorvida longe do rio. E hoje isso não acontece. Eu cito o exemplo do bairro São Cristóvão, em Lajeado. A água que cai no São Cristóvão, ela não é absorvida do São Cristóvão. Ela é toda canalizada pelo sistema fluvial para dentro do rio Taquari. E a gente tem que criar zonas esponjosas em diversos pontos das cidades, diversas cidades da nossa região, do nosso estado, para que a água que caia longe do rio seja absorvida longe do rio e não canalizada para dentro do rio, aumentando o seu volume. Segundo ponto, também muito importante, deve ser feito um estudo, obviamente, envolvendo cientistas, universidades, especialistas, para se alargar a margem do rio nas regiões que isso possa ser feito. Eu cito mais uma vez o exemplo de Lajeado e Estrela, que a margem do rio é bem grande. Agora, uns quilômetros acima em Arroio do Meio, a margem é estreita. E é como se tu pega uma mangueira de água. Se tu bota o dedo na ponta, a água acelera. E isso aconteceu em Arroio do Meio. A água se elevou muito com grande correnteza e causou grande destruição. Então deve ser feito estudo para evitar esse estrangulamento do rio e aumentar a margem onde isso seja possível. Terceiro ponto, o reflorestamento, isso é urgente, das barrancas e das margens do rio. Reconstruir a mata ciliar. E aí, durante os meus vídeos, eu mostrei uma espécie de árvore que ela é uma árvore de grande porte, que tem uns espinhozinhos no tronco, e me chamaram a atenção. Ó, Rafael, isso é uma paineira. Essas árvores devem ser usadas, essas que são mais resistentes, e as paineiras aqui sobreviveram à força da correnteza, deve-se pegar outras espécies nativas que sejam resistentes à correnteza e usar essas espécies para reflorestar as barrancas e as margens dos rios, que vão minimizar a correnteza e os danos produzidos por ela. Quarto fator, muita gente também cita nos meus vídeos, as dragagens dos rios. Isso deve voltar a acontecer. Várias pessoas comentavam nos meus vídeos lembrando que a dragagem no rio Jacuí tinha sido proibida. Não se podia mais tirar areia do fundo do rio, aprofundando o seu leito. E hoje a gente viu, depois desse desastre, que essa areia foi parar toda lá nas ilhas da região metropolitana de Porto Alegre. Então tem que ser feito sim estudos e a dragagem tem que voltar. Não na totalidade dos rios do estado, mas em certas áreas tem que ser feita a dragagem sim. Aqui no rio Taquari, essa parte mais baixa do vale, o rio está todo assoreado. Qualquer chuva que dá já está provocando a elevação do rio. O fundo dele está cheio de entulho, de todas as espécies. Então sim, tem que ser feito dragagem. Uns lembram que a dragagem é muito cara, que não valeria a pena.
E aí eles citam como exemplo a dragagem que foi feita no canal, no fim da Lagoa dos Patos, para os barcos passarem, o canal que liga a lagoa ao mar. Foi gasto lá 500 milhões de reais para alargamento e aprofundamento do canal. Realmente, é um valor bem significativo. E muitos dizem, em vez de dragar o rio, pega esse dinheiro e constrói casas para as pessoas que perderam as suas. Mas aí a gente não vai estar resolvendo o problema. As enchentes vão continuar e toda vez vão dizer, tem que fazer dragagem. Então, sim, deve ser feito um estudo e a dragagem tem que voltar a ser autorizada e feita em pontos específicos que os estudos mostrem que ali ela vai ser mais fundamental. Mais um item, o número 5, o recuo das cidades. Certas áreas das cidades não vão poder permanecer mais onde estão. Elas estão ali há centenas de anos e nunca tinham sido atingidas dessa forma. Sim, construções, casas com mais de 100 anos, mas a nossa realidade mudou. O clima está muito hostil e o nosso rio, infelizmente, está muito mais violento. Então, cidades têm que ser recuadas. Já ouvi falar do prefeito de Roca Salles, que vai trocar áreas das cidades, vai tirar das áreas atingidas e vai colocar para áreas não inundáveis. Mesma coisa está acontecendo em Cruzeiro do Sul, o bairro Passo de Estrela, que foi dizimado, realmente muito triste o que aconteceu ali, ele vai ser construído numa área não alagável. Até Cruzeiro do Sul está com dificuldade para conseguir uma área desse tamanho, porque são muitas casas e muitas famílias, uma área não alagável para essas dimensões. Mas isso tem que ser feito. E também tem que se pensar na viabilidade de colocação de diques de proteção em algumas áreas que isso seja possível. Né? Cidades cercadas por diques. Também tem que ser feito um estudo e eu acho que em algumas regiões seria viável. Inclusive aqui em Lajeado. Tem áreas do centro que o leito ele vai até 24 metros. O rio tem 13, ele tem que subir a 24, então já é bem elevado. Se tu elevar um pouquinho mais, tu minimizaria muito os danos causados pela enchente, principalmente na questão da locomoção das cidades, que fica muito prejudicada quando tem cheias até de menor dimensão. E aí eu vou levantar, os 5 já foram, mas eu vou levantar mais um item, que eu vou levantar um debate, que eu acho que deve ser feito. E isso vale principalmente para o Rio Taquari. Abaixo de Lajeado, nós temos a Eclusa de Bom Retiro. E eu acho que a gente deve começar a estudar, pensar, avaliar qual é a vantagem que essa eclusa ainda tem para a gente. A eclusa, ela serve para navegação. O barco vem, sobe um elevadorzinho e ele ingressa na outra parte do rio, que forma um laguinho. E essa eclusa que deixa o Rio Taquari com 13 metros aqui em Lajeado. Sem ela, o cálculo é que aproximadamente ele ficaria com uns 11. E essa eclusa, ela acaba represando um pouquinho da água, ela diminui a velocidade do rio. E aí a gente tem que pensar, vale a pena essa eclusa ainda? O Porto de Estrela está destruído. Esse porto vai ser reconstruído, correndo-se o risco de ele ser destruído novamente? O quanto vale a pena esse transporte de barco que acontece até Lajeado, de repente até próximo ao Arroio do Meio? Né? E o quanto essa eclusa aumenta os riscos e potencializa as cheias. Sem ela, eu acredito que o rio ficaria mais rápido, demoraria mais para a água subir e seria mais rápido para ela baixar depois. Eu não vejo mais vantagem nenhuma em ter essa eclusa. Eu acho que tirando ela, que ela represa parte do rio, num nível baixo, de 2 metros mais represa, eu acho que as cheias teriam menores proporção. E no próximo vídeo que eu fazer, eu quero falar sobre o canal que liga a Lagoa dos Patos ao mar. Vale a pena fazer mais um canal? Vale a pena ampliar aquele canal? Isso vai minimizar as chances de inundação no Lago Guaíba? Isso a gente vai ver num próximo vídeo. Espero que tenham gostado desses. Grande abraço a todos.